Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e iniciando mais um vídeo sobre o livro, o último dos estudos sobre o livro de Evangelho de Atos, não do Evangelho, do livro de Atos. Peço licença para entrar na sua casa, quero agradecer pelas ofertas voluntárias e pelos joelhos dobrados, por tudo que vocês têm feito pela gente, porque realmente não é fácil, não está sendo fácil para a gente, está sendo muito difícil, nós estamos sendo sustentados pelos corvos, e pelas suas preces, pelas suas orações. Então não esqueçam de investir no nosso ministério, não esqueçam de orar pela gente, simplesmente não esqueçam da gente, é só isso que eu peço, tá? Atos capítulo 25. O livro de Atos, como eu já falei antes, foi escrito entre o ano 60 e o ano 80 depois de Cristo por Lucas. Lucas então não era apóstolo, mas era um historiador e acompanhou Paulo. E o livro de Atos vai contar o embrião da igreja primitiva, como que ela era, o que eles faziam, o que era ensinado, a hierarquia, os seus valores. Começou sofrendo sérias e severas perseguições e vai terminar também sofrendo sérias e severas perseguições. O ciclo vai se fechar, tá? Quando eu iniciei o ministério, o chamado, eu não tinha praticamente nada. Eu vou colocar aqui algumas imagens, como era a minha casa, o apertamento que eu vivia de 50 metros quadrados, não tinha nada. Tinha um tapete na sala, uma televisão só, e o travesseiro que eu usava para deitar para dormir era o mesmo que eu sentava na sala para ver TV. Não tinha fogão, e mesmo assim a gente louvou a Deus, em tudo nós louvamos a Deus, nunca blasfemamos, nunca questionamos, nunca buscamos a prosperidade, eu moro de aluguel, dirijo um carro popular, e Deus tem suprido as nossas necessidades através dos justos, dos santos, então através também da sua vida. Tudo que você conquistou, vai ficar aqui, então faça o bem enquanto há tempo, invistam na obra de Deus, porque a obra de Deus é algo muito precioso. Eu não tenho palavras para verbalizar isso, é algo maravilhoso, extraordinário, que atravessa os oceanos, que toca vidas, o que esses vídeos têm tocado vidas, e eu me sinto muito lisonjeado com isso, ao saber que o meu esforço não está sendo em vão de escrever os livros, especialmente aqui a história de Mitre, para que você aprenda, tanto na nossa literatura quanto nos nossos vídeos, quem me segue também no story do Instagram, da mesma forma, Então, fico muito lisonjeado com tudo isso, mas eu preciso disso também, Eu preciso, porque soldado sozinho não vence batalha, eu preciso da sua ajuda também. Então tudo aqui é passageiro, eu não sou uma pessoa materialista, eu não tenho, não almejo coisas, eu simplesmente, se eu tiver o necessário para mim, para viver, que eu tiver comida sobre a mesa, ração dos meus bichinhos, conseguir ter dinheiro para pagar minhas contas, isso tá bom, E se eu tiver condição a mais de ajudar pessoas, faço e faço com muito grado. Não faço alarido do que eu faço, Mas é um prazer dar, é melhor dar do que receber, Então faça o bem enquanto você pode, tá? Atos capítulo 25. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor. Olha o furdúncio, fazendo contra ele muitas acusações que não podiam provar. É aquele papagaio de pirata, sabe? Que fala, mas não prova que fala. Critica só pelo prazer de criticar. Ou seja, gente que não faz, critica aquele que faz. Gente, isso é universal. Sempre existiu, sempre vai existir, tá? E continua existindo. Eu sofro disso todos os dias, Então Paulo fez sua defesa. Há momentos que você se defende, que você até argumenta, mas chega uma hora que cansa, e que fale o que quer, e pronto, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Simples assim, poderoso assim. Paulo então responde: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ou seja, Paulo já está sendo julgado, sentenciado e condenado sem sequer ser ouvido, não deixava ele falar. Ele já tinha uma sentença e uma condenação. Já não fizeram isso com você? Já não te acusaram sem ouvir a sua parte? Já me acusaram levianamente sem sequer me consultar. Sem eu saber, eu já estava sendo acusado, Então esse vídeo eu vou resumir bastante ele, tá? Porque eu quero finalizar Atos nesse vídeo, tá bom? Então Paulo se defende. De fato, ele coloca: sou culpado de ter feito algo que ter feito algo que mereça pena de morte. Mas eu me recuso a morrer. Mas se essas acusações feitas contra mim
por esses judeus são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Então Paulo está dizendo, eu não me recuso a morrer. Se eu errei, tudo bem. Se a pena é a morte, tudo bem. Mas eu quero um julgamento justo. Então não me entregue para eles. Eles querem minha cabeça. Então apelo para César. Apelar para César é uma condição máxima. Somente um cidadão romano poderia fazer isso. Então ele usa do seu direito romano e apela para César. Uma estratégia que Deus deu para ele, né? Para que ele não fosse jogado na mão dos fariseus ali. Era direito como cidadão. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, a César irá. Então, Agripa, disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências. Imagina só, toca as tornetas, e entram na sala, com altos oficiais e homens importantes da cidade. Lembra do que o mestre disse? Lembra do que Jesus falou? Vou relembrá-los. Jesus falou em Mateus, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, tá? Você está sendo enviado como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja cauteloso, seja prudente. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão nos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Na igreja você vai ser açoitado e perseguido, Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes, é o que Paulo está acontecendo, e de reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando prenderem, Paulo estava preso, não se preocupem com quanto o que dizer, ou como dizer, naquela mesma hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que está em vós falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao filho. E os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 16 a 22. Então, Paulo estava passando por isso, ele estava sendo levado na presença de reis, de governantes, de pessoas importantes, Então continuaram ali. Retomando então, os romanos discutiam entre si, pois não viam culpa em Paulo. Como levar o inocente perante a César sem nenhuma acusação plausível? Isso podia custar a cabeça deles, Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele, em Jerusalém, e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver, mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Olha só, o judeu estava acusando Paulo, que era o povo dele, mas os romanos estão defendendo. Parece aqui os romanos são os mocinhos, Deus está protegendo Paulo de tal maneira que está usando o ímpio para abençoar o justo, literalmente está protegendo Paulo, e continua. Não achei nada nele que mereça a pena de morte. Mas os romanos estavam sendo mais justos ainda. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Então ele tinha que apresentar uma acusação. Como é que ele vai levar para César sem acusação? Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, que de forma que, feita uma investigação, eu tenho alguma coisa para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Atos 25, de 1 a 27. Ou seja, eu estou resumindo aqui, os romanos estavam a favor de Paulo, porque não encontraram nele nenhuma acusação. Os fariseus queriam acusar, eles mentiam, sem apresentar provas, faziam papagaio de pirata. Sua mãe está te processando, lembra dessa história? Você é um desmiolado, Você disse isso. Pois é, isso é normal, isso sempre aconteceu, Seria novidade se não acontecesse, Não parece então que os romanos aqui, parece que viraram os mocinhos da história, Atos 26. Agripa, só para você saber, era neto de Herodes. Ele reinou na Judéia entre o ano 41 e 44 depois de Cristo. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. Nem sempre você precisava se defender, Jesus ficou calado, E ele falou poucas coisas, Mas Paulo usou do seu direito de cidadão romano para se defender. Eles
me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo foi fariseu e era a seita mais severa da religião, mais tradicional, né? Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança do que Deus prometeu aos seus antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite dos mortos? Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, né? Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles, ou seja, a favor da morte, né? Muitas vezes eu ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. E em minha fúria contra eles, fúria, olha só o que Deus transformou, hein? A fúria de Paulo, né, para perseguir em ser perseguidor, né? Em ter ojeriza dos cristãos para agora amar a Cristo e pregar a Cristo, né? E a minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para prendê-los. Numa dessas viagens, eu estava indo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes e sacerdotes. Ele tinha uma carta nas mãos. Por volta do meio-dia, ó rei, ele está contando para o rei o testemunho dele. Estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, né? Então as pessoas não ouviram o que Deus falou, mas viram aquela luz. Todos caímos por terra, o poder de Deus, caem por terra, seu sofisma, seu orgulho, sua soberba, cai por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao agulhão só lhe trará dor. Ou seja, continuar resistindo, Paulo, ao chamado que eu tenho para você só vai te trazer dor. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem um chamado para você. Ponto. Não resista, obedeça, faça. E mas eu estou debaixo de uma cobertura espiritual que vende a porcaria ungida, que mente, que rouba, cai fora. Começa o ministério você. Começa na sua casa, com uma reunião de célula. Assista o nosso vídeo Protesto, a Chama que Queima Palha, e veja também um vídeo nosso chamado Igreja Doméstica, de volta para casa. É a igreja primitiva se reorganizando no final dos tempos. É assim que será o remanescente fiel, excetuando, claro, pequenas e honrosas exceções de igrejas de menor porte que procuram fazer a coisa certa, tá bom? Eu conheço algumas. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Né? Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a respeito do que lhe mostrarei. Né? Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu os envio, para abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus não se explica em palavras. Então Paulo ia pregar aos gentios, porque Deus já sabia que ele não ia ser aceito entre os seus. Gentil, lembrando, gentil era aquele que não era israelita, que não era hebreu, que não era judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil, tá bom? Mas não foi daí que veio a palavra gentileza, né? Gentileza, eu não sei a origem dessa palavra. Sabe, gente, Deus não se explica com palavras. Se eu tentasse descrever Deus para vocês, pautado nas minhas experiências, eu jamais conseguiria definir Deus. Deus é uma experiência inequívoca. Quando quer você acredite ou não, não importa, não vai mudar nada na minha vida isso. Mas quando eu morava no Vale da Bênção e eu tinha muito receio dos ataques da Irmandade, e Deus disse que tinha uma guarda para nos proteger, e Deus me deu a graça, o privilégio e honra imerecida de poder contemplar um anjo dele, e esse anjo disse, a terra que pisa seus pés é terra santa, você está protegido. E ele tocou com a espada no jardim da casa. E no dia seguinte, naquele momento eu não pensei nisso, né? E a Isabela também viu, foi uma coisa que nós dois vimos. No dia seguinte, meus gatos, o Mambo e o Merengue, que a gente narra, foram bem naquele cantinho, estavam cheirando muito aquele canto. E como nós fomos ver, a grama estava toda queimada ao redor e havia um buraco ali.
Então, são tantas experiências que Deus deu pra gente. Deus é uma experiência. Não tem como explicar. Eu posso tentar explicar do amor de Deus horas aqui, você não vai entender. Você tem que se permitir ter uma experiência. E como eu tenho uma experiência me relacionando, orando, conversando, porque isso gera fé, isso gera esperança, relacionamento com Deus diário, não só no final de semana. Presta atenção nesses vídeos, leia livros, leia a palavra de Deus. Não está entendendo a palavra? Leia a Bíblia com concordância, que faz explicações. Eu gosto da apologética, tá? É uma referência que eu poderia dar para vocês, a Bíblia apologética. Mas leia livros de história. Tem um livro do Paul Rolfe, se não me falha a memória, chama Os 300 Anos de Jerusalém. É um livro muito interessante, vale a pena você ler historicamente também, tá? Então, Deus é uma experiência única. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras e mostrasse o seu arrependimento, ou seja, é fruto da sua transformação, obras e arrependimento. Então, eu errei, ok. Assumi a responsabilidade, estou arrependido, tem o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento que é que a gente não vê. Às vezes as pessoas falam para mim, Daniel, me perdoa, pisei na bola com você, mas eu não vejo nenhum fruto de arrependimento, nenhum fruto, nada, zero, árvore seca, né? Infelizmente, tem oportunidade e infelizmente deixam passar, né? E fizeram isso com você, eu tenho certeza, muitas vezes também, né? Porque são orgulhosos, são mesquinhos, são avarentos, né? E você conhece alguém que quando ela realmente se converte, quando ela tem humildade de pedir perdão quando erra, e também quando ela mostra frutos de arrependimento, né? Porque o amor é prático, simples assim. Então, se não houve nenhuma mudança na sua vida, quando você se converteu, você não se converteu. Você se convenceu da conversão, ela não desceu para o coração, ela está ainda na mente, na sua razão, né? Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante, como Jesus já havia dito, né? Ó rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que sim, eu sei que você crê. Ele afirmou um pouco mais adiante. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco tempo, em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos nessas algemas, ou seja, menos presos, que vocês sejam libertos. É isso que Paulo está dizendo, né? E ele vai fazer um trabalho extraordinário. O rei se levantou e com ele o governador e a Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentaram entre si, esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Eles sabiam. Quem não sabia eram os judeus. Incrível, por orgulho, por avareza, por soberba, né? Simplesmente isso. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, mas ele apelou, era um direito romano dele. Atos 26, de 1 a 32. Vamos para Atos 27. Paulo agora é levado de navio, mas foram surpreendidos por uma forte, uma imensa tempestade. Quando você está numa tempestade, o que você faz? Você se agarra, já falei isso, se agarra nas promessas, mas às vezes você tem que jogar fora mantimentos, para aliviar o peso do navio. Joga para fora a raiva, joga para fora a ira, joga para fora o orgulho, joga para fora a falta de perdão, joga para fora a mentira, alivia o seu coração, alivia esse barco, meu irmão, minha irmã, alivia, né? Jogue para fora culpa, medos, rancores e também os armamentos, eles também jogaram os armamentos. O povo estava faminto e apavorado, todos pensavam que iria morrer, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Lucas está escrevendo, perdemos a esperança de salvamento, não tem mais jeito, vamos morrer. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha a ousadia de Paulo, né? Estava indo preso. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir para Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Não foi isso que Jesus falou para Paulo? Tenha coragem. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem. O Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? Falta coragem
coragem. Ele também escutou isso de Deus. Pois nenhum de vocês se perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem eu adoro, e disse-me, e falou com ele, Paulo, não tenha medo. Quantas vezes, isso é muito particular meu, mas eu não gosto de falar essas coisas minhas, mas quantas vezes anjos não vieram para mim, para minha esposa, e dizendo essas palavras, não tenha medo, Daniel, não tenha medo, Daniel, não tenha medo, Isabela, eu estou com vocês, né? Ainda que todos virem as costas, eu estou com vocês. E isso traz um conforto que você não tem palavras para expressar, né? Quando eu uma vez fui roubado numa igreja, o anjo só me observou, sem falar nada. Mas eu ainda pensei que ele ia trazer uma mensagem para mim, né? Mas ele apenas, com aquele olhar, dizia, eu estou com você, né? Você não está sozinho. Quando eu perdi meu filho e tive que sepultá-lo, mais uma vez eu tive essa experiência, né? Anjos apareceram ao nosso redor e observaram a gente. E o olhar deles dizia tudo, não importa, estamos com vocês nessa dor e choramos com vocês. Mas há um propósito maior que Deus sabe, vocês não sabem, e um dia vocês saberão na glória, né? Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Olha só, deu-lhes as vidas. Então eu me sinto muito lisonjeado pelas ovelhas que Deus me deu, que são vidas que Deus deu para eu cuidar. Todas as minhas ovelhas, as células, e vocês também, que são meus filhos na fé. Cada um de vocês é minha ovelhinha, viu? Cada um que assiste os vídeos, que acompanha semanalmente, é minha ovelhinha, é meu filho na fé. Eu amo muito vocês, amo de verdade, de coração. Quando eu vejo os comentários, quando eu vejo essa simbiose que a gente está tendo, isso é tão gostoso, é tão agradável. Isso é igreja, gente. Somos as forças, divide os fardos, né? Deus, por sua graça, Deus, todas as vidas que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, tenham ânimo. Jesus não dizia? Tem de bom ânimo. Ânimo no meio de uma tempestade, ânimo sem comida, ânimo sem esperança. Como? É sobrenatural. Só Deus pode fazer isso por você. E quando isso acontece, você se olha no espelho e vê, puxa vida, eu estou sobrevivendo a essa tempestade. Eu achei que eu não ia aguentar, mas eu estou aqui ainda, né? É Deus agindo na sua vida. Creio que em Deus que acontecerá do modo como foi dito, né? Creio em Deus. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, proa é a popa, a parte de trás, proa, a parte da frente do navio, tá? Só para você se posicionar. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E eles acreditaram em Paulo. Os romanos acreditaram em Paulo. Olha só, né? Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Olha só, eles acreditaram em Paulo plenamente. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante, sem nada comer. Eles estavam fazendo jejum, estavam orando e jejuando, cada um na sua religião, né? Cada um na sua fé. Agora eu os aconselho que comam algo, comam, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Então partiu e começou a comer. Isso não te parece familiar? Tomar o pão, partir, dar graças. Ele está imitando a Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Todos se reanimaram e também comeram comigo. Eu estava a bordo 266 pessoas. Quanta gente, hein? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, tirando agora todo o trigo ao mar. Jogaram todo o trigo ao mar, porque eles só podiam fazer o pão. Então eles avistaram uma ilha. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Mas o centurião, que queria poupar a vida de Paulo, os impediu de executar o plano. Ele então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvo em terra. Atos 27, 20 a 44. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco. Às vezes pessoas que você nem conhece,
né, mostra uma bondade extraordinária com você, não é assim? A gente nem espera isso, né? Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando colocava o fogo, uma víbora era uma das serpentes mais venenosas conhecidas naquele tempo. Por isso que Jesus chama os fariseus de raça de víboras, né? E fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, enrolou-se na mão dele, né? Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, né? Pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra da mão, né, não sofreu mal algum. Ele não matou a cobra também, né? Nem a cobra ele matou, ele só chacoalhou o braço ali, sai daí cobra, né? Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. O veneno da víbora é terrível, pesquisa só, é um neurotóxico poderosíssimo, né? Então, eles acharam que Paulo ia começar a inchar e aí morrer de repente, porque era assim que o veneno da víbora fazia. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia. Quer dizer, acharam que ele era assassino e de repente, pum, mudou de ideia. Agora começam a dizer que ele era um deus. Quer dizer, em algumas horas, Paulo virou de assassino, de prisioneiro, a um deus, né? Virou um deus, né? Então, ou seja, o vento sopra aonde quer, não é verdade? Transforma a sua vida, ó, num piscar de olhos, às vezes você nem percebe. Próximo dali havia uma propriedade que pertencia a Públio, o homem principal da ilha, o ricão da ilha. Ele nos convidou para ficar em sua casa. Por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Esse homem recebeu uma bênção, porque bendito aquele que recebe um filho de Deus, bendito aquele que dá um copo de água fria a um desses pequeninos, que grande será seu galardão. Esse homem certamente está num local muito especial no céu, né? Muito especial. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Naquela época não tinha antitérmico, não tinha remédio para disenteria, né? Não tinha o que a gente tem hoje. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos necessários. Paulo vai viajar para Roma. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita, a seita dos nazarenos, a seita cristã. Eles já eram conhecidos como cristãos. Então, cristãos, ou a seita, o caminho, né? Assim combinaram de encontrar-se com Paulo num dia determinado, indo um grupo ainda mais numeroso no lugar onde estava. Desde manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus. Da manhã até a tarde, o povo ficou. E hoje as pessoas, em meia hora no culto, porque o culto é curto, né? Fica no celular, conversa, paquera, não se aquieta. E a gente quer ter poder, quer ter autoridade. Se você não prestar atenção nas coisas de Deus, Deus também não vai prestar atenção em você. Saiba disso, tá? Ação, reação, causa, efeito, plantio, colheita. Simples assim, poderoso assim, né? A gente quer ter o poder, mas não quer pagar o preço, né? Desde manhã até a tarde, deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Às vezes, é aquilo que eu falei, a gente não se aquieta por tão pouco. E eles ficaram o dia inteiro ali. O dia inteiro ali. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, outros não, né? Claro, é o livre-arbítrio, né? Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito a declaração final, bem, o Espírito Santo falou aos meus antepassados por meio do profeta Isaías. Vai esse povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Tem gente que é assim, né? É chucro, não entende. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Sabe? Parece que são pessoas que são cegas e querem ser cegas, porque o orgulho é a barreira. Se eles tirassem essa capa de orgulho e vestissem a capa da humildade, eles saberiam que eles têm muito a aprender. Porque ninguém sabe todas as coisas, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, a gente vê tudo como espelho, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível naquela época. E hoje como é que está?
totalmente insensível. Você vê alguém passando necessidade, que se lasca, é com ele, não é comigo, né? Venha a mim ao meu reino, é assim que as pessoas fazem, né? Tornou-se insensível de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, não com a mente, com a razão. Entender com o coração e se converter, eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão, os gentios ouvirão, os judeus não. Incrível isso, né? Incrível. Inacreditável isso, como Deus faz as coisas. Depois que ele disse isso ao judeu, os judeus se retiraram, discutindo imensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo, uma espécie de prisão domiciliar. Atos 28, de 1 a 31, aí continua, né? Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Atos nos ensina, então, tenacidade, perseverança e fé. Assim começou a igreja primitiva. Coragem, ousadia, amor. Que essas virtudes, meu irmão, minha irmã, sejam as suas vestes. Coragem, ousadia, amor, fé, esperança, graça. A igreja primitiva começou assim, com perseguição pelos próprios judeus, pelos seus. E ela vai terminar assim. A igreja primitiva começou com muitas lutas, com privações, com injustiças, com mentiras, com calúnias, com difamações, né? Prendendo inocente e adulando mentirosos, né? Não é assim até nos dias de hoje, né? Solta Barrabás, mata Jesus, né? Vai contra aquele que fala a verdade e adula aquele que fala mentira, lota as multidões, né? Estão fazendo uma campanha aí, ontem eu rodando os canais, vi uma campanha da prosperidade, você comprar uma Bíblia ungida e fizer um pacto lá com Deus e dar tanto dinheiro por mês, você vai ser próspero. Como se prosperidade, como se dinheiro trouxesse felicidade. O dinheiro pode trazer conforto, mas felicidade não. Você pode ser trilhardário e ter um câncer, o que adiantou? Você pode ser bilionário e sofrer um acidente e ficar tetraplégico, o que adiantou? Você pode ter muito dinheiro e ter uma família totalmente desestruturada e ter cercado de víboras e pessoas que não gostam de você, que só te bajulam, que não te amam de verdade. Então, de que adianta, né? Você ter o dinheiro e não ter a plenitude da vida. Jesus prometeu para nós uma vida em abundância. Não que o dinheiro seja um obstáculo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, Paulo alerta. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. É hora da gente crescer, é hora da gente amadurecer, né? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está em 1 Coríntios 13, 11. Então, ter a mente aberta para novas ideias te faz crescer, te faz você evoluir. A evolução é um processo, é um vetor crescente. E você não pode estagnar, você está sempre evoluindo. A sua mente tem que estar aberta e seu coração também para novas ideias. Porque senão você vai sempre fechar chucro, né? Aquela geração que ouve, mas não entende, que vê, mas não enxerga. Não seja essa geração. Permita Deus falar com você, né? E ele, então, ter a mente aberta, ele faz uma pessoa completamente diferente. Essa mente aberta, está pronto para ouvir a palavra de Deus, faz você ser uma pessoa menos religiosa, faz ser uma pessoa ser menos legalista e mais amorosa, porque o amor sobrepuja todas as coisas. E na sua humildade, Paulo relata os seus conflitos e a mudança dele de menino para homem. Olha só quanto Paulo mudou. Primeiro, Paulo diz: eu não me acho inferior a qualquer um desses superapóstolos. E ele coloca isso aqui, superapóstolos, num tom meio pejorativo, tá? E quando você lê superapóstolos, dá a impressão que meio uma invejinha tá rolando aí, né? Talvez eu seja limitado na minha habilidade de falar, mas não sou em conhecimento, eu sei mais que esses caras. Esses caras são meros pescadores, né? Não sabem nada. Ao contrário, por todas as maneiras, temos feito vocês conhecerem a Cristo em todas as coisas. 2 Coríntios 12, 11. Só que Deus começa a moldar Paulo. O menino vai se tornar homem, né? Colocando na frente dele o espelho. Você fica na frente do espelho de Deus, na frente do espelho do Pai. Aí a coisa pega, começa a se ver. E ele começa a mudar o seu discurso. Olha como mudou. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Né? Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser tendo prazer na lei de Deus. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra uma lei da minha mente. A batalha é aqui, é o primeiro campo de batalha, né? Guerreando contra mim na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei e do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Romanos 7, 14, 28. Pois é, que situação, né? Paulo começa a se enxergar diferente. Que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas, sem exceção, sem exceção. Tudo que está acontecendo na sua vida, se você está no centro da vontade de Deus, acontece mediante um propósito, sem exceção, tá bom? Tudo há propósito. Embora, agora ele vai mudar, Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Está mudando o discurso, né? Aí ele continua, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. Tem que estar com a armadura, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas ou esse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, visto a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, de 11 a 13. Ele fala de poderes, autoridades, dominadores desse mundo tenebroso, de trevas, forças espirituais do mal. Existe então uma hierarquia e um planejamento e uma ordem. A terceira sentença, nós vamos falar aqui na história de Mitre, você vai conhecer o mundo espiritual como você nunca viu na sua vida, né? Pois sou o menor dos apóstolos. Antes ele se achava, não devo nada para esses super apóstolos. Depois ele começa a se achar o pior dos pecadores. E agora ele diz, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Foi mudando, foi baixando a bola, foi sendo mais humilde. E quanto mais humilde ele é, mais Deus o engrandece, mais pessoas ele vai salvar, né? Não há nenhuma diferença entre eu e esses super apóstolos, ele disse no começo. Depois ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. E aí ele passa a dizer, eu não mereço ser apóstolo, né? Não sou digno, né, de ser apóstolo. Mas nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que creram, os que eram, então não faz diferença para mim. Ou seja, não faz diferença se você é influente, se você é deputado, senador, presidente, escambau. Não faz diferença para mim. Paulo muda o vetor, né? Deus não julga pela aparência, terno e gravata. Quem usa tatuagem, piercing, tal, tá condenado. Não, tá escrito, Deus não julga pela aparência. Tá claro isso para você? Talvez não falem isso para você nas igrejas, para jogar peso sobre você, tá? Tais homens influentes não me acrescentam em nada. Gálatas 2, 5 a 6. Então, você quer ficar perto dos... Eu vejo políticos subindo no altar, achando que isso vai glamorizar a igreja. Puxa vida, eu trouxe o Cunha no altar, eu trouxe o Pezão, eu trouxe o Sérgio Cabral na igreja para dar um testemunho, né? Então, mas para que estar próximo aos grandes e às pessoas influentes, a quem tem dinheiro? Tem muita igreja que é manipulada por pessoas que têm grana. Às vezes você tem na sua igreja um maçom e ele tem muita grana, ele banca a igreja inteira e ele controla o pastor. Fala, pastor, eu quero que o sermão seja falado isso nessa vez. E o pastor obedece, como um cordeirinho ali obedece, porque está refém do dinheiro, das pessoas influentes. Não importa isso, importa agradar a Deus acima de todas as coisas. Eu falo de saber, tá? Eu sei, eu vi isso muitas vezes, não uma nem duas, muitas vezes eu vi isso, lamentavelmente, né?
A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância da minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, ele fez tudo aquilo que fez por ignorância, mas agora ele sabe a verdade e agora ele vai agir diferente. Ele se transformou. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Paulo está liberto. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha como Paulo se vê. Eu sou o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1, de 13 a 15. Paulo se transforma em homem mais maduro, mais sábio. A transformação de Paulo foi como uma lagarta virar borboleta. Você sabe que a vida da borboleta passa por um ciclo que é dividido em 4 fases. O ovo, a larva, a pupa, a pupa também chamada de crisálida, e a adulta. Então Paulo também passou por 4 fases. Ele perseguiu os cristãos, ele não enxergava Cristo. Depois ele tem um encontro com Jesus, ele passa agora a enxergar a Cristo. Ele começa a se achar tão bom quanto os superapóstolos, eu sou tão bom quanto eles. E a 4ª fase dele, não me julgo digno de ser apóstolo, se vê como o pior dos pecadores, humildade precede honra. Antes ele estava preso no casulo das suas crenças, que estavam plantadas nele, as sementes que estavam plantadas nele, confundiam ali os seus valores. Deus limita-se a olhar para as coisas, ele estava muito limitado, vendo as coisas terrenas ali como uma lagarta, ele não voava ainda como uma borboleta, ele se alimentava ali como se alimenta, a lagarta se alimenta da planta, ele se alimenta ali do solo, E ele se torna um dia uma borboleta e ele voa alto, e quando você voa alto você vê mais longe. Portanto, meu irmão, minha irmã, voe alto, mas voe como uma águia. Isaías 40, 31. Mas todos que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deixe de ser gado manipulado, tá? Deixa de ser gado, vou ser bem sincero, de ficar aplaudindo apóstolo rei, de patriarca, de apóstolo isso, ato profético, avivamento. Caia fora disso, porque não é isso que a Bíblia mostra, tá? Para de ser gado, seja águia, voe alto, meu irmão, que quanto mais alto você voar, mais longa será a sua visão, maior será o seu conhecimento também. Esse é o conselho prudente que eu dou para vocês e hoje a gente fecha aqui o livro de Atos. Nos próximos vídeos nós vamos estudar o Pentateuco, um livro extraordinário, maravilhoso, e eu vou ensinar de uma maneira muito diferente do tradicional, tá bom? Então esperem, aguardem os próximos vídeos aí. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Olha, beijão no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus. Não esqueçam de orar pelo Daniel, de investir nessa trincheira, de somarem conosco nessa batalha. Que Deus te abençoe e te guarde. E um bom dia, uma boa semana a todos vocês.